Você viu que já morri de medo de me afogar. Acho que eu morri mais de medo, acho que eu quase morri mais de medo do que do próprio afogamento. Eu quase morri mais de medo do que do próprio afogamento. Porque a água assusta, né? Mesmo para quem nasceu aqui, foi criado aqui, está acostumado com o mar, com as águas, ela assusta. Porque nós não nascemos para viver nesse habitat, nós não nascemos para viver dentro da água, não somos peixe, não somos anfíbio. E nos causa pavor só o fato de sabermos que podemos ficar embaixo d'água sem ar. Ninguém quer afundar. Pedro então foi andando calmamente sobre as águas, e ali eu creio que ele entendeu muito bem o fato de ser um discípulo, o fato de ser um seguidor. Ele percebeu que ele podia ser igualzinho o mestre em tudo, até em andar sobre as águas. Enquanto ele estava entendendo isso, botando a sua fé nisso e acreditando, ele foi bem. Mas quando ele olhou para um lado, olhou para o outro, viu que ainda estava aquela tempestade, viu que ainda estava aquela ventania, olhou para a força das águas, olhou para as ondas, meu Deus, eu estou em cima de tudo isso, não era para mim estar. E começou a afundar. Ele duvidou. Então que lição fica para nós? Como discípulos, seguidores de Jesus, nós podemos ser igual a Ele. Se Ele andou por sobre as ondas, nós podemos andar. Ah, pastor, então amanhã eu vou lá para as Pitangueiras, Túria, ou até o Tombo, né? Que agora ganhou a bandeira azul de qualificação mundial das águas bem ótimas, boas, para o mergulho, para nado, enfim, uma água própria, muito própria. Só que também é uma praia, um mar muito perigoso, como o nome já diz, o tombo, né? A pessoa, quando menos percebe, já está ali afundando. Então amanhã, pastor, eu vou lá, vou sair andando lá para o meio do mar e vou ver até onde eu consigo ficar sobre as águas. Garanto que não vai ser muito além não. Enquanto tiver pé para você pisar na areia, você vai estar por cima. Mas eu não garanto. Falta de fé, pastor? Não. É que se a gente fosse fazer isso também sem necessidade alguma, seria puro exibicionismo, né? E Jesus não quer que nós venhamos a exibir poder. Agora, se em alguma ocasião você estiver num navio, num barco, ou atravessando a catraia, ou a barca aí, não sei, de repente a embarcação se afundar, eu creio que Deus te dá poder de ficar sobre as ondas. Eu creio que Deus te dá poder para ficar sobre as águas. Né, Mauro? Mauro que está acostumado a navegar pelo mar, né? Deus te dá esse poder se um dia aquela lancha afundar. Mas numa necessidade, você está entendendo? Não há motivo, razão alguma para nós tentar exibir os nossos superpoderes. Olha, eu tenho os poderes do meu mestre, eu tenho os poderes do meu discipulador, Jesus. Mas numa necessidade eu tenho certeza que esse poder vai se manifestar na tua vida, na minha vida, nas nossas vidas. Agora, as ondas, as águas, que nós podemos muito bem andar por cima delas, são as ondas, as águas, os ventos das tribulações. Esta luta está quase me submergindo, esta onda está quase me levando, esse mar está quase me afogando. Lembre-se, Jesus andou por sobre as águas, Jesus andou por sobre o mar, Jesus venceu as tempestades, os ventos fortes, Ele não naufragou, Ele não afundou junto com aquelas águas. Você também pode. Essa onda, essa tribulação, essa luta que vem sobre a sua vida, não vai te afundar não, porque você tem o poder daquele a quem você
segue. Você tem o poder do seu mestre, daquele ao qual você é discípulo. Você entendeu? Você entendeu a onda, o mar, as águas, que você pode ficar por cima, como ficou o seu mestre? Pedro, enquanto acreditou que ele poderia ser igualzinho ao seu mestre, ele andou por cima das águas, ele não afundou. Mas a partir do momento que ele duvidou, Jesus é Jesus, mas eu sou eu. Quem sou eu? Ele deveria se lembrar que ele era um seguidor do mestre. Ele deveria se lembrar que não foi ele que escolheu, não foi ele que chamou o mestre, mas o mestre o chamou, o escolheu para ser o seu, para ele ser o seu seguidor e para ele ser o seu mestre. Você está me entendendo? Diga para você mesmo: eu posso ter o poder do meu mestre. Eu posso fazer aquilo que ele faz, porque ele me deu poder para isso. Ele me chamou, ele me escolheu, ele me comissionou para ser igual a ele. E ele confiou em mim que eu poderia ser como ele. Você está entendendo? Porque Pedro, a princípio, andou sobre as águas. A princípio ele andou, depois afundou. Porque enquanto ele estava se lembrando que ele poderia ser igual ao mestre, que ele foi chamado para ser discípulo de Jesus e ser igual a ele, porque um seguidor, um discípulo, ele tinha que querer ser igual ao mestre, e poderia ser. Enquanto ele lembrou desse fato, ele andou por sobre as águas. Mas quando ele duvidou, tirou os olhos do mestre, porque na carta escrita aos Hebreus está escrito: olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. É para ele que nós temos que olhar no meio dos problemas, das dificuldades, das aflições. É para o nosso exemplo maior, é para o nosso mestre maior. Pedro, quando escreveu a sua carta, diz que nós devemos seguir as pisadas de Cristo. Sabe como nós podemos seguir as pisadas de Cristo? Caminhando exatamente por onde ele caminhou, seguindo os seus passos, os passos que ele deixou na areia do Mar da Galileia, mostrando como era o seu andar. Na antiguidade, quando um aluno queria aprender a escrever, as lousas não eram como nós temos as lousas hoje. Hoje nós temos lousas que se escrevem com giz, temos já lousas eletrônicas, digitais, que não precisa mais usar o giz ou usar qualquer outra coisa para escrever nelas. Você escreve teclando ou até com o próprio dedo. Mas naquele tempo a louça era feita de um material, uma cera, que quando se colocava o dedo nela ou algum objeto mais pontiagudo, formava sulcos. A letra era escrevida formando sulcos. E o aluno, a criança que queria aprender